Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. O Concílio Vaticano II e a reação tradicionalista na Igreja Católica. Como diferentes setores católicos do mundo receberam as mudanças propostas pelo Concílio? No programa de hoje eu converso com o historiador Vinícius Cousi Mérida. Ele é mestre em Ciências da Religião pela Faculdade Unida de Vitória. Ele também é professor na Faculdade Redentor em Campos, Itaperuna, no Rio de Janeiro, e no Colégio 10 de Maio, em Itaperuna. A nossa conversa é sobre o Concílio Vaticano II e a atualização na Igreja Católica. Seja bem-vindo, Vinícius. Um prazer recebê-lo aqui no Religare, programa que você já acompanha há um tempo, né? Há bastante tempo, Flávio. É um prazer. Obrigado pela oportunidade. É um prazer a gente receber você aqui mesmo. Você também pode nos acompanhar pelo canal Religare, Conhecimento e Religião no YouTube. Para isso, você pode se inscrever no canal e aí você pode comentar os vídeos, também compartilhar o Religare com os seus amigos. O Concílio Vaticano II não é um ponto pacífico na Igreja Católica, não é mesmo, Vinícius? Você se dedica especialmente à reação tradicionalista, como outros colegas também historiadores fazem no Brasil. Aqui entre nós, na PUC Minas, o professor Rodrigo Coppi Caldeira é também uma das referências no estudo sobre esse tema. Fala um pouco para nós sobre o concílio, o que ele significou na Igreja Católica? Bom, Flávio, o concílio pode ser analisado de diferentes formas, né? Dentro dessa perspectiva da continuidade da Igreja, o Concílio Vaticano II, ele representou uma mudança muito significativa, assim. Às vezes, dentro da informalidade, eu falo que foi um cavalo de pau. Não estou dizendo que foi certo, que foi errado, mas foi uma mudança muito abrupta dentro de pouco tempo, né? Por exemplo, quando ele propôs a reforma litúrgica, a liberdade de consciência, o diálogo interreligioso, o ecumenismo, o próprio ecumenismo, enfim, isso daí uma virada na Igreja. Uma virada bastante significativa, uma vez que existe uma série de recomendações expressas em documentos e papas, enfim, anteriores que condenavam a isso. E quando, em 1958, quando morre Pio XII e assume, então, o Papa João XXIII, então, isso tem uma mudança muito significativa, né? O concílio foi de 62 a 65. Agora, analisando o Concílio Vaticano II dentro do seu tempo, porque enquanto historiador também, eu tenho essa preocupação, analisar o tempo de cada concílio. O Concílio de Trento do século XVI, o Concílio Vaticano I do século XIX e o Concílio Vaticano II dentro do século XX, década de 60. Então, essa efervescência cultural no mundo, no pós-guerra, a Europa se reestruturando, a Guerra Fria acontecendo. Então, a Igreja também não poderia ficar dentro dessa perspectiva de séculos anteriores. Bom, o Concílio Vaticano II, então, ele teve essa proposta do adjornamento, da atualização, mas ele teve diferentes formas de interpretações, né? Então, já havia aqueles padres, então, aqueles bispos e teólogos que queriam uma igreja mais aberta, mais reformada, em diálogo com o mundo, e havia também aqueles bispos, aqueles padres e teólogos que queriam que a igreja permanecesse. Eu faço uma pesquisa... Sendo o que ela era, como ela ela era, exatamente, mais empedernida ainda. Então, eu procurei, na minha dissertação, fazer uma análise da recepção do Concílio Vaticano II dentro da Igreja de Campos, que é uma realidade singular no mundo. Qual que é a especificidade de Campos nesse contexto? Bom, Dom Antônio de Castro Maia foi bispo de Campos entre 1948 e 1981. Então, ele foi um bom viveu tempo, né? O período Ele viveu o período do Concílio Vaticano II. Ele é chamado de tradicionalista, porque dentro da minha pesquisa, eu chamo de tradicionalista aquele termo, uso esse termo para aqueles que recusaram as reformas propostas pelo Concílio Vaticano II, conforme foi Dom Antônio de Castro Maia. Mas, na verdade, esse termo ele é bem anterior, já do século XIX, já é uma corrente teológica do século XIX, condenada pelo próprio Concílio Vaticano I. Mas esse termo voltou à tona no pós-concílio para caracterizar aqueles que recusaram as reformas do concílio, que foi o Monsieur Marcel Lefebvre, na França, arcebispo francês. Ele fundou uma fraternidade de São Pio X em Econe, e o Dom Antônio de Castro Maia. Só que são duas realidades muito distintas. No meu mestrado, eu tratei a história local da Igreja de Campos. Mas, muito rapidamente, qual é o traço assim, que distingue os dois? Muito rapidamente. Bom, o Monsieur Marcel Lefebvre, ele era missionário na França, de língua francófona,
na África. Então, ele fundou um seminário na cidade de Econe, na Suíça. Então, a partir dali foram 1970. A partir dali foram vários seminaristas e padres também que queriam conservar a missa de Trento. O Dom Antônio não. O Dom Antônio era bispo diocesano, ele não fundou nada, ele permaneceu onde ele já estava. Só que quando o concílio acabou em 65 e houve a reforma litúrgica em 69, a viragem de 69 para 70, o Dom Antônio então segurou essas reformas litúrgicas. E a diferença é que o Dom Antônio, ele quando saiu, ele era bispo diocesano, permaneceu até 81, e quando ele saiu foi aí que ele fundou o movimento dele. Que ele não teve uma data fundadora. O Monsenhor Marcel Lefebvre fundou o seminário da Fraternidade em Econe. O Dom Antônio não. Ele saiu e, a partir daí, o movimento, então, começou a ter um dinamismo e que passou a contar com o auxílio dele. O que aconteceu, Vinícius, entre... então, termina o concílio, ele se indispõe com as mudanças e ele sai depois. Então, esse intervalo, o que acontece? Como é que se dá a atenção? Flávio, é uma situação assim muito singular mesmo. A igreja de Campos dos Goytacazes é uma igreja única no mundo. Por quê? Acabou o concílio, os bispos voltaram. Dom Antônio era membro do Tietos Internationalis Patrum. Dom Antônio, o senhor Marcel Lefebvre, Dom Geraldo de Proença-Sigor, arcebispo de Diamantina. Podia explicar esse grupo, o que ele significa? Nem todo mundo sabe o que é. O Tietos Internationalis Patrum, ele foi um grupo que começou como o Piccolo Comitato, né, um pequeno comitê de padres que eles começaram a perceber as reivindicações progressistas, né? O Roberto de Mattei chama pejorativamente de manobra progressista. Então, eles perceberam então essas reformas que os progressistas queriam fazer, então eles começaram a se organizar. Tietos Internationalis Patrum, quer dizer Conselho Internacional dos Padres, então, eles se organizaram para conservar, então, a doutrina da igreja até então e proteger o magistério da igreja o máximo que puder das reformas. Okay. Então, você dizia do Antônio, então, volta do concílio. Dom Antônio volta do concílio. Então, ele lá, durante o concílio, era muito próximo de Monsenhor Marcel Lefebvre, do Tietos Internationalis Patrum, e membro integrante ativo. Dom Antônio era um excelente teólogo, de conhecimento muito profundo, e prestou assistência. Acabou o concílio, ele volta para Campos. Na verdade, as reformas não aconteceram em Campos. Elas foram acontecendo aos poucos. De que maneira? Através do clero religioso. Em 69, a missa altera. Dom Antônio escreve uma carta, em 12 de setembro de 69, suplicando ao Papa Paulo VI para permanecer, porque ele bota em xeque a validade da nova missa, e não só a validade da nova missa, mas questões, como eu já disse, né? O relativismo, o modernismo, que é a adaptação da doutrina católica aos tempos modernos. E Dom Antônio, na sua carta Adornamento e Tradição, de 1971, ele escreve um texto muito interessante, onde ele procura eximir o Papa dessas reformas, mas ele atribui as reformas propostas pelo concílio aos teólogos progressistas. Então, ele dá nome aos bois, assim, no jornal Veritas, de 1980, ele cita Edward Schillenbanks, Hans King, Karl Rahner, Chenu, enfim, uma série de teólogos que prestaram assistência para os padres progressistas, o cardeal Doffner, enfim, outros cardeais, o Léo Joseph Suenan. Então, Dom Antônio, ele atribui as reformas do concílio e ele não nega a igreja, ele não nega a sua obediência e o amor à igreja, mas ele se refere à igreja pós-conciliar como uma igreja nova. Então, ele diz que ele quer permanecer católico, conservando a igreja de sempre, como ele se refere, né? É um termo usado para legitimar, inclusive, a sua resistência. Ele dizia, Monsenhor Lefebvre, os outros tradicionalistas, nós não criamos uma nova igreja, nós queremos apenas conservar a nossa fé católica. E é em torno desse discurso, então, que ele permanece resistindo às reformas conciliares da nova missa, da nova igreja, chamada pejorativamente assim, e ele não rechaça a autoridade do Papa, mas ele, nessa carta, Adornamento e Tradição, ele fala que a nova igreja ela foi pensada por esses teólogos. Né? Então, é a razão pela qual ele deve resistir e não aderir, por uma questão de consciência. Qual foi a gota d'água da ruptura? Bom, Dom Antônio saiu em 1981,
foi Saiu... substituído por... Não, saiu por uma questão de idade mesmo. Da idade de mesmo, se tempos. aposentou. 77 anos, se eu não me engano. Assume em 15 de novembro Dom Carlos Alberto Navarro. Dom Carlos era auxiliar de Dom Eugênio de Araújo Salles, no Rio de Janeiro. E Dom Carlos, então, tem a posse na frente da catedral. Eu tive, Flávio, a oportunidade de conversar, por exemplo, com o Dom Roberto Guimarães, bispo emérito de Campos, que era padre na paróquia São Zeravaí, em Itaperuna, e com o próprio Dom Fernando Rifan, que era padre também na época, e foram conversas muito boas, muito honestas, para eu fazer a minha pesquisa. Já nesse momento, já nessa data, 15 de novembro de 81, em frente à Catedral de Campos, contou inclusive com a presença de Dom Eugênio Salles, há uma animosidade muito grande, porque todos sabiam por que é que Dom Carlos estava na diocese. E já no final da década de 70, início dos anos 80, alguns padres diocesanos começaram a celebrar o rito novo. Dom Antônio não proibia, porque ele não podia. Mas ele dizia, segundo o padre Antônio Ribeiro do Rosário, no seu livro de memórias, ele dizia que Dom Antônio falava que a missa nova era facultativa. Então ele foi segurando, na verdade já tinha acontecido no mundo todo, a partir de 69, em Campos, em plenos anos década de 70, início dos anos 80, continuava. Então a diocese de Campos ela foi ficando isolada. Então quando Dom Antônio saiu, na verdade não teve uma gota d'água, Flávio, foi uma série de eventos que foram acontecendo. Então assim, Dom Carlos, então, assumiu lá na diocese, enfim. E já na primeira semana, Dom Carlos teve o primeiro problema, que foi com os membros da TFP e dos congregados marianos em frente à catedral, porque os tradicionalistas, eles têm essa recomendação de um recato maior, homens somente de calça, não de bermuda, sim, mulheres sem maquiagem excessiva, de saia. Então, eles já começaram, assim, pela moral e decência, porque Dom Carlos não via com problema a mulher usar calça. Então, assim, a partir daí começaram uma série de problemas. Acho que é uma série de detalhes que talvez seja interessante a gente abordar já no próximo bloco, porque a gente pode organizar, assim, esses vários acontecimentos. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já com Vinícius Couso Imérita. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o historiador Vinícius Couso Imérita. Ele é mestre em Ciências da Religião pela Faculdade Unida de Vitória. Vinícius, no final do primeiro bloco você trouxe uma série de detalhes, né, sobre os momentos que antecederam a ruptura de Dom Antônio, digamos assim. Em síntese, né, você já havia dito, é um conjunto de fatores, mas em síntese, o que acontece nessa ruptura? Entre 1981 até 1988, quando Dom Antônio sai e quando tem a sagração, Dom Carlos, então, faz um decreto onde ele quer implementar as reformas do concílio e acontecem muitas coisas. Ele vai retirando os padres que não querem celebrar a missa nova e querem permanecer celebrando a missa de Trento. Então, foi um período de muita violência na diocese, com polícia, mandato judicial, enfim. Então, vão acontecendo, vai se formando uma diocese paralela à outra. Então, não tem um fato, Flávio, não tem assim, um fato marcante. Tem uma série de fatos que vão acontecendo à medida que as coisas vão se agravando. Então, a Igreja de Campos ficou dividida de 1981 até 2001. 1988. Isso é um longo período. 20 anos. 20 anos, uma igreja dividida. O impacto social na vida das pessoas, a religiosidade daquela região, muito grande, muito significativa. Então, assim, 1978 é o ponto determinante, porque quando Monsenhor Marcelo Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maia sagram 4 bispos em Econe. Em 1991, Dom Antônio morre. Então, esses 4 bispos que foram sagrados em 88 vêm à cidade de São Fidélis, vão até a cidade de São Fidélis, no norte fluminense, e sagram Dom Licínio Rangel. Na verdade, Dom Licínio nunca se enxergou como um bispo diocesano. Sempre houve esse reconhecimento de que o bispo diocesano era Dom Carlos Alberto Navarro, entre 81 e 90, e Dom João Corso, de 91 até 96, e Dom Roberto Guimarães, de 96 até 2011. Mas eles querem prestar uma assistência, conservar o rito tridentino e aquele modelo de igreja pré-conciliar
porque eles entendiam, então, que o modelo de igreja pensado no Concílio Vaticano II atendia muito ao mundo moderno e prejudicava a ortodoxia da igreja de sempre. Então, a Diocese de Campos, então, viveu esse período de divisão por 20 anos. Então, eu não posso te narrar um fato, eu compreendo, mas uma série de fatos. Bom, aí há uma excomunhão nessa 88. história. Né? Lembrar que nós começamos lá com a história do Vaticano II, né? Perder esse fio. A gente está girando em torno desse debate do Concílio Vaticano II e o posicionamento tradicionalista. Mas, enfim, houve uma excomunhão. Em 1988, houve essa excomunhão. Essa ruptura durou 20 anos, de 81 até 2000. Mas a excomunhão mesmo, ela foi em 88. Estou falando aí do pontificado de São João Paulo II. João Paulo II, isso. Um fato muito interessante também, porque foram 25 padres. Dom Carlos Alberto ficou com o seminário vazio, chegou a fechar o seminário. Sim. Ficou com os religiosos, os redentoristas, os salesianos, os beneditinos, as dioceses de Friburgo, Cachoeiro, Itapemirim, Leopoldina, prestaram uma assistência a Dom Carlos e a diocese ficou vazia, assim, completamente dividida. Então, aí Dom Carlos abriu a porta para outras comunidades religiosas, os jesuítas, os palotinos, os carmelitas, foram lá dar uma assistência, porque Dom Carlos ficou também... Foi uma situação muito difícil, foi um período muito difícil. Como que é? Qual parcela da população seguiu, né, esse grupo? Por exemplo, cidades como Itaperuna, foi uma parcela pequena, mas cidades como Varriçai, por exemplo, e Bom Jesus, Tabapuana, onde Dom Carlos, inclusive, precisou ir celebrar com escolta policial, porque estava sendo ameaçado de morte. Então, foi a grande maioria da população. São Fidélis também, em alguns lugares foram meio a meio. Em Campos, houve uma maioria de fiéis que aderiram ao Concílio Vaticano II. Então, cada cidade, na atividade, houve uma predominância da recepção ao Concílio Vaticano II, mas foram 25 padres que foram expulsos das suas igrejas, com polícia, com mandato judicial. Desses 25 padres, 4 padres... Padre Davi de Cardoso Moreira, Padre Antônio de Talvo, Padre Gervásio de Laje do Muré, Padre Olavo de Miracema, eles romperam com Dom Antônio antes de 1978, por orientação de Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que tinha rompido com Dom Antônio em 1982, 83, Dom Antônio rompeu com o Dr. Plínio, alegando uma questão de consciência. Entendo. Então, assim, já foi uma outra divisão. Mais uma divisão dentro da divisão. Uma divisão dentro da divisão, mas, assim, o que esses grupos tinham em comum é essa recusa ao modelo de igreja pré-conciliar. Bom, eu ainda estou guardando a pergunta por esse modelo de igreja pré-conciliar. Mas antes dessa pergunta, bom, há um retorno, não é? E hoje há uma situação, enfim, Campos tem 2 bispos hoje. 2 bispos. Né? Qual que é a situação atual? Bom, a situação atual é que a administração apostólica foi criada em 2001, pelo Papa João Paulo II. A formalização foi em 2002, 18 de janeiro de 2002, na Catedral de Campos. Então, no mesmo pontificado nós temos excomunhão e reconciliação. Porque o ano 2000 foi muito importante. O ano jubileu do ano 2000, o Papa João Paulo II chamou, então, os tradicionalistas de Campos e da França para dialogar. Eles foram, mas os de Campos, então, aceitaram a volta à igreja. Pediram perdão, reconheceram a validade do concílio, e os da França não. Da Suíça não. Só que hoje, Flávio, é muito difícil falar sobre a questão do tradicionalismo católico, porque é um movimento muito fragmentado, sabe? É um movimento muito fragmentado. Quais são os grandes grupos, assim, para a gente ver esse cenário? A administração apostólica, pessoal São João Maria Vianney, em plena comunhão com o Vaticano, porque eles voltaram em 2001, o bispo é Dom Fernando Rifam. A fraternidade sacerdotal São Pio X, do Monsenhor Marcel Lefebvre, que hoje, na verdade, conta com, dos 4 bispos que ele sagrou, conta apenas com 3. Entendo. Que outros grupos? E a resistência que saiu da fraternidade, inclusive, eles sagraram 2 bispos no Mosteiro da Santa Cruz. Saiu da fraternidade São Pio. O Richard Williamson, exatamente, Dom Richard Williamson, sagrou outros dois bispos, em março de 2015 e março de 2016, Jean-Michel Faure e Dom Tomás de Aquino. Então, assim, e em 2007...
por conta do motu proprio Sumorum Pontificum, do Bento XVI, onde Bento XVI autoriza todos os padres do mundo inteiro a celebrar a missa de Trento, então vaporizou. Na verdade, Flávio, antes era tudo muito claro, Campos e Econe, Diocese de Campos e Econe. Hoje em dia, está no Brasil todo. Hoje em dia, na verdade, eu poderia falar no mundo todo. Eu estou falando do Brasil em função da minha pesquisa. Sim, sim. Mas, assim, eu não estou falando simplesmente de uma liturgia, mas de um modelo mesmo de igreja piramidal, de conservadora, que recusa completamente o Concílio Vaticano II. É com isso que a gente vai terminar. Então, que modelo é esse que os tradicionalistas, então, com ênfase nesse plural aí, né, estão apresentando, né, para a gente poder entender bem? E a gente termina o programa com essa questão. Flávio, é uma questão que eu pretendo levar para o doutorado. Entender os tradicionalismos católicos hoje. Os de Campos estão em plena comunhão. A Fraternidade de São Pio X está dividida. Uns estão em diálogo com o Papa, outros recusam. A resistência... O atual Papa Francisco. Papa Francisco, que nesse aspecto não ajuda muito, porque ele é mais progressista do que o Cardeal Ratzinger, do que o Papa Bento XVI. Né? A resistência que saiu da Fraternidade São Pio X, que se recusa terminantemente qualquer proposta de adornamento, de diálogo, então, e diversos outros padres que têm celebrado o rito São de questões de Trento. forma e de conteúdo. Forma e conteúdo, porque se for somente por forma, a liturgia é a mesma. Mas E autorizada, inclusive, como você já Sim, explicou. autorizada. Bem. A liturgia é a mesma da administração, da fraternidade, da resistência e diversos outros movimentos. Tá. A questão é como encara o Concílio Vaticano II. O X, a questão é como é que esses grupos encaram a administração apostólica, a antiga união sacerdotal, São João Maria Vianney, se redimiu, hoje está em plena comunhão, os padres se frequentam, os seminários, João Fernando está na CNBB, sem restrições, frequenta com Dom Roberto Ferreira Paz, que é o atual bispo de Campos. A Fraternidade de São Pio X está nesse diálogo, dividida. E a resistência do Monsenhor Richard definitivamente não quer nenhum diálogo. Então, é de uma pluralidade mas muito isso grande. A gente não estamos falando assim de liderança, mas é que isso já está assim espalhado entre pessoas. Isso fugiu o controle. Não? A gente, qualquer pessoa em qualquer setor, mesmo no ambiente acadêmico, universitário, nas comunidades religiosas, nas assembleias diocesanas do catolicismo conciliar, digamos, do Vaticano II, né? As pessoas já estão ali presentes, se manifestam, são jovens, homens, mulheres, que buscam o apoio para teses tradicionalistas. Bom, enfim, nosso tempo acabou, Vinícius. Uma palavrinha só sobre isso, então. É uma questão muito complexa hoje, entender essa questão do conservadorismo, do tradicionalismo católico. São diferentes grupos, são diferentes vozes do clero e diferentes vozes das pessoas, do laicato, dos leigos. Hoje em dia, são leigos que reivindicam isso, no Brasil todo. Então, assim, se espalhou. É uma questão que eu vou pretender entender no doutorado. Nós seremos muito gratos pelo entendimento, não é, que você vai trazer, então, dessa sua pesquisa. Agradeço muito você ter vindo a Belo Horizonte para gravar Flávio. conosco aqui Prazer foi meu. o Religare. Sucesso para a sua pesquisa tão importante. Obrigado. O Religare, Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça as nossas atividades, nossos cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, obrigado aos colaboradores e colaboradoras da campanha Faço Parte e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.